Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando a nossa live com a minha amiga Georgia, que vai já já estar presente. Estou liberando a entrada dela aqui conosco. Já já a G vai estar aqui presente. Olha ela Olá, aparecendo aí, tudo bom, G? tudo e você? Tudo bom, G? Ajusta um pouco tua câmera ou afasta um pouco que está cortando a tua. Ou afasta. Isso, deixa eu ver. Aí, Pronto. ótimo. Agora você está bonitona aí, que bom estar Agora eu aqui com apareço. você. Agora você está aparecendo, apesar de seus olhos bonitos estavam mais presentes, mas agora você está inteira aqui. Que bom estar aqui com você. Como que você está? Eu que agradeço. Imagina, fazendo uma live com o meu mentor de anos. Eu tô ótimo, e você? Eu, felizmente, estou bem feliz da gente estar começando aqui a nossa trilogia. Hoje é o nosso primeiro encontro de outros dois que nós vamos comentar mais aí na frente. É isso aí. Vocês não sabem quem está aqui acompanhando. Oi, Expedita, boa tarde, prazer em tê-la aqui. Lídia, que bom estar com vocês aqui. É um prazer eu estar aqui com essa moça que eu acompanho ela há muito tempo e a vi crescer tanto, que eu tenho assim o maior orgulho de poder estar aqui com você, sabe? Você não imagina a felicidade que eu estou hoje. Eu também. É É, como se fosse um sonho, né? Você conseguir fazer uma trilogia de lives com um mentor, né? Que eu acho isso super valioso. Uma pessoa que me apoiou tanto e me ajuda tanto sempre a estar crescendo. Eu sou muito grata, estou muito feliz. Até nervosa. tá até o quê? Nervosa! Nervosa? Ai, que bom, isso é sinal que você está vivo. Eu falo que o dia que a gente entrar numa atividade e não der frio na barriga, é sinal que a gente não está vivo, né? Então, nós estamos bem vivos, então vamos que vamos conversar. Hoje o nosso foco aqui é estar falando assim, né? Depois do ensino médio, né? A questão das nossas escolhas. E eu espero aí que daqui a pouco a moçada aí que está no ensino médio, escolhendo carreira, mas eu falo que carreira não é só para quem tá que vai começar a carreira, mas carreira também é para quem já está percorrendo e as outras lives que nós fomos fazer mais para frente, nós vamos estar trabalhando sobre isso, uma delas voltando mais para a mudança de carreira e outra olhando a questão da empregabilidade. Mas a proposta até não só nós dois conversarmos, como também quem está aqui conosco fazer perguntas, indagações e provocações, né? E a minha primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, Gê, quando a gente fala de escolha, né, o que você considera importante para quem está começando na carreira ou para quem está querendo mudar de carreira, levar em consideração nessas horas das escolhas? Eu acho que depende muito do momento de vida que essa pessoa está. Acho que a primeira coisa é analisar muito o cenário que ela está. Então, por exemplo, se eu estou falando do ensino médio, que eu estou encerrando o ensino médio, eu tenho toda uma, teoricamente, tenho toda uma estrutura familiar, então eu posso me aprofundar num trabalho também de autoconhecimento, de conhecer as profissões, de entender mais o que é importante para mim, o que eu quero nesse começo, nesse meu primeiro projeto, que eu vou fazer um curso, que eu vou escolher algo que tende a ser a minha carreira depois, ou um projeto da minha carreira. Se eu estiver num momento onde eu já estou formado e vou fazer uma escolha de onde atuar, de qual área atuar, então é um outro olhar do que realmente eu já trago ali de bagagem, onde que eu gostaria de começar. Então, e selecionar melhor os lugares que eu realmente gostaria de começar. Se eu estou pensando numa situação onde eu já tenho uma maturidade profissional, provavelmente outros pontos serão envolvidos nessa escolha.
Então, desde a minha família, desde o momento que eu estou, o que que eu quero, o que que eu não posso abrir mão, e assim vai no decorrer de momentos diferentes. Então, acho que primeiro, sempre ver o cenário que eu estou, mas a base de tudo vai ser o autoconhecimento, independente da situação que você estiver, do momento que você estiver, para que você faça uma escolha mais adequada naquele momento. Beleza. Eu vou só dar um oi aí, que eu já vi a Ellen entrando, a Gília entrando, a Camila Couto está entrando, o Fernando acabou de entrar. Que bom que vocês estão aqui com a gente e com a oportunidade de conhecer essa moça. Olha que sorriso mais lindo que ela tem. Ela fica toda sem graça, mas é bom demais isso daí. Maravilha. E eu tinha te feito a pergunta da escolha, né? E você trouxe três aspectos assim extremamente interessantes, né? O primeiro deles você falou, olhar o cenário, né? E hoje nós estamos num contexto que é Gabriela, tudo bom? Desculpa que às vezes não dá para ver todo mundo. Lindevane está entrando, olha aí que maravilha. Então, na verdade, quando você estava falando de cenário, né? E hoje nós estamos num cenário totalmente diferente e já já eu vou. Tá vendo, Gabriela? Ela tem um sorriso maravilhoso mesmo. Dá um sorriso aí, gente. Que ótimo, que ótimo. Mas então você estava falando de cenário, né? E quando eu falo assim, hoje nós estamos olhando um cenário. Um outro aspecto que você trouxe é autoconhecimento, que é importante essa questão de autoconhecimento, e também um outro aspecto que você também comentou e que é importante, principalmente para quem está no ensino médio, é estar considerando as questões familiares. Então vamos tentar, pegando aí essas três grandes variáveis aí que você trouxe, né? Tiago, bem-vindo, um grande abraço, diretamente de Salvador. Olhando o cenário, né? Olhando esse cenário hoje, porque eu vou até levantar alguma hipótese para você estar considerando. Eu creio que até em cenário, em termos de carreira, muitos deles devem estar mudando agora, até na percepção de que possíveis carreiras, porque a área de saúde ela está numa evidência muito grande, essa área de olhar e cuidar de pessoas está numa evidência muito grande. Como que você vê esse contexto que a gente está agora? Tá. Eu penso assim, quando um jovem está escolhendo qual caminho seguir depois desse ensino médio, é natural que se pense, sim, poxa, quais são as carreiras que parece que vai dar mais certo? Mas existem muitas carreiras, isso várias pesquisas estão trazendo, que provavelmente existirão daqui X tempo e que não tem agora. E o que a gente percebe é que, às vezes, o jovem ele pode fazer uma escolha muito baseado no momento atual. Só que tem toda a formação e as coisas vão mudando muito rapidamente. Porque a gente sabe que o mundo está mudando muito rapidamente. Tanto que hoje até o conceito de carreira já está diferente. Os estudiosos já estão trazendo um outro olhar para as carreiras. Então, eu entendo que, primeiro, ver realmente o que você gosta, quais são as suas forças, o que você faz muito bem, que eu volto no pilar de autoconhecimento. A partir daí, entender dentro daquelas possibilidades que eu estou procurando de cursos, como está esse curso hoje, como está essa profissão hoje, que neste momento da pandemia realmente tem uma necessidade muito grande da área de saúde, sem dúvida, só que daqui X anos, quando esse jovem vai estar se formando, pode ser que seja uma outra necessidade. Tanto que, se você olhar nas carreiras do futuro, tem muito ligado a cientista de dados, a especialista a engenheiros de robótica, a especialista na área de desenvolvimento humano. Existem outras possibilidades que, às vezes, o jovem não amplia. Então, eu em cenário, mas é importante eu ir um pouquinho mais. Tá, então, se eu entendi o que você falou, eu acho que assim, além do cenário atual, é fazer um pouco esse desenho, olhar um pouco para esse cenário futuro,
mas considerar, quando você fala de autoconhecimento, eu gosto muito de trabalhar, quando eu estou conversando com jovens, eu pergunto assim, o que é valor para você, que você se imagina, né, daqui 10 anos, daqui 15 anos, que isso daí vai ser algo que vai continuar tendo valor na sua vida, naquilo que você está imaginando, naquilo que você está querendo no futuro, né? E o que você pode contribuir com a tua experiência com jovens, apesar que você é jovem também, né? Mas você tem essa bagagem. Como que o jovem pode olhar para isso daí? E não só o jovem, mas o adulto também que está revendo a carreira, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela está falando assim, o ano passado eu resolvi mudar minha carreira e ir para um outro caminho, ela já não está mais no ensino médio, mas que isso daí também é comum. O que você traz aí de experiência e contribuição, Gê? Tá, por exemplo, quando nós iniciamos um processo que eu trabalho muito, que é o processo de coach de carreira, o autoconhecimento que a gente trabalha está sempre primeiro. Quais são as forças que essa pessoa pode ser um jovem, mas pode ser em qualquer outro momento. Então, nós precisamos levantar toda a parte de competências técnicas, até a parte, principalmente a parte comportamental, as atitudes, tudo que ele tem, que são forças, que são diferenciais, que ele sabe que ele faz muito bem, que ele gosta muito de fazer, e a gente vai descobrindo essa relação de coisas a partir de várias perguntas que nós vamos considerando, de exercícios. Então, por exemplo, se é um jovem, a gente levanta tudo que ele gosta no dia a dia dele, por que ele gosta daquilo, o que ele faz tão bem que as pessoas elogiam. Quando as pessoas pensam nele para pedir algo, geralmente elas solicitam o quê? Então a gente vai buscando, conforme a senioridade dessa pessoa, formas de trazer esses elementos, porque por incrível que pareça, não sei se você concorda, mas às vezes mesmo uma pessoa muito madura, dependendo do momento de vida que ela está, o que aconteceu com ela naquele momento, ela acaba não enxergando essas competências, todos esses diferenciais que ela tem. Então, isso é muito importante trazer. E aí sim, depois de, poxa, quem é você? Quem é você? O que você traz? Qual é o seu diferencial? Se você já tem uma experiência, o que você entrega? Se você ainda não tem uma experiência, mas você tem uma série de atividades na sua vida, então vamos explorar isso para saber o que você pode oferecer. Então a gente consegue trazer os valores, falar de necessidades, trazer realizações. É um processo muito rico para trazer informações sobre a pessoa, quem ela é, como ela funciona, o que ela tem, para que ela consiga, então, ver o que faz mais sentido para mim agora. Porque se a gente pensar, né, Bob, nas pessoas mais maduras, por exemplo, no exemplo que você trouxe, a pessoa às vezes tem uma trajetória e ela não quer mais aquela trajetória que ela fez. Ela está querendo mudar mesmo. Eu estou querendo fazer uma transição para uma coisa completamente diferente. Mas como é que eu faço para usar as minhas habilidades transferíveis? Então, isso é muito, muito bacana. Quando você falou de senioridade, agora há pouco entrou o Ricardo Fará aí, que tem o nosso grande amigo Ricardo Fará, que tem uma senioridade grande, né? E que também vem fazendo, a gente tem conversado muito sobre transição de carreira na senioridade, né? Como que a gente lida com isso. O Fernando, que acabou de entrar, que tem uma trajetória com uma carreira mista aí, de professor, de estudante, né? Então, assim, o que eu estou vendo, algumas pessoas que estão entrando e que eu vejo que carreira, porque muitas das vezes a gente acredita que carreira é algo linear. Eu escolho isso, eu vou pegar essa estrada e vou seguir nessa estrada a vida toda, né? Mentira, né, gente? Não existe essa estrada de vida toda. E, além de não existir a estrada de vida toda, algo que me chama a atenção é o seguinte, assim, é um processo que nós vamos somando experiências e essas experiências vão nos, às vezes,
desviando, não é da carreira, vai desviando para outros quereres, outros gostos e outras intenções. É isso mesmo, Gê? Essa ideia, você sabe que é muito interessante isso que você está trazendo, porque essa ideia da carreira linear é algo que muitos jovens chegam com essa ideia de carreira. E que sucesso está atrelado a esse estilo de carreira. Então, às vezes, é necessário mostrar, inclusive, que não é mais assim. Que os próprios pesquisadores, estudiosos, e daí só trazendo um pouquinho da parte técnica, nós falando de carreiras proteanas, carreiras sem fronteiras, que já traz o protagonismo da pessoa e também independente, empresa, o que ela pode ofertar, o que ela pode fazer em posições em lugares diferentes. A gente tem que ir mostrando isso. Hoje nós estamos com projetos dentro da carreira, é uma forma diferente de olhar. Então, você pode se formar em algo nesse momento, escolher um curso nesse momento que está fazendo muito sentido para você, e no decorrer desse curso, você vai descobrindo outras possibilidades que vai te levando para caminhos diferentes do que você imaginou e desenhou. Então, você precisa estar aberto para essa possibilidade e não achar que a única forma de crescer é eu entrar numa empresa hoje e ficar lá muitos anos, como era antigamente, que era até um sinal de fidelidade com a empresa, né? Antigamente, para você, entre aspas, ser considerado um bom profissional, você tinha que ter uma longevidade na empresa e fazer a carreira na empresa. E hoje, quando nós falamos de carreira, eu sou o gestor da minha carreira e eu vou transitando nesses vários contextos, e inclusive eu vou ampliando o meu repertório à medida que eu também transito de uma organização para outra, de uma empresa para outra. É nesse sentido que você está falando, Gê? Principalmente porque eu acho interessante que o jovem, quando ele conversa com a gente para a escolha do que ele vai fazer depois do ensino médio, ele já está preocupado com o mercado de trabalho. Você já percebeu? Ele nem entrou ainda. Ele nem entrou na faculdade, ele já está preocupado, já está lá na frente, né? Mas ok, estar preocupado com isso, mas talvez trazendo para o olhar, então, de empregabilidade. Então, se eu sei que a minha empregabilidade eu conseguir ter a aptidão de ficar num trabalho ou de ser interessante para o mercado, eu também não posso esquecer que eu tenho que ir construindo isso, alcançando uma série de conhecimentos, desenvolvendo habilidades, fazendo para me tornar, para deixar a minha empregabilidade mais alta. Então, já é legal se o jovem já tiver todo esse conceito desde da sua primeira escolha, porque é uma questão da postura. Então, quando você fala da postura de protagonista, né, gestor da própria carreira, às vezes não é tão simples assim para muitas pessoas ter essa postura de protagonista da carreira. Às vezes assusta. Tá, agora quando você tocou em protagonista da carreira, vamos lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Ana perguntou: você acha que as relações de emprego vão mudar em 5 anos? E aí? Vai, deixa eu aproveitar essa pergunta, não. Eu não sei você, Bob, mas eu acho que já está mudando e vai mudar cada vez mais. Eu acho que as relações, até se a gente trouxer essa questão de eu sou protagonista da minha carreira, o que é interessante para mim, que projeto eu quero estar, com quem eu quero estar envolvido, hoje eu vou estar no projeto A, amanhã eu vou estar no B, então eu não estou mais fixo num único lugar, eu não estou oferecendo só uma única coisa, e já é uma coisa que acontece já em algumas profissões, até nas nossas, de consultoria ou de coaching mesmo acontece, então eu acho que vai mudar sim, vai mudar cada vez mais. Para novos formatos. Só que talvez em alguns lugares mais rápido, em outros mais lentamente. Eu vou fazer assim não é futurologia, não acredito que seja futurologia, não, mas algo para pensar. Gê, a vida está tão dinâmica, e a experiência que nós tivemos, e aí eu digo nós,
é o mundo todo, não somos só nós, Bob e Georgia, não. Assim, de março para cá é tão significativa o reaprendizado que nós estamos tendo que reaprender uma série de aspectos que estão gerando novas competências, novas habilidades, novos recursos internos. Isso daí me parece que vai ser cada vez mais acelerado daqui para diante. Então, me parece que olhar carreira também não é só olhar na questão de uma competência cognitiva. Então, ok, não, vou fazer engenharia, eu preciso ter algumas competências cognitivas. Vou fazer medicina, eu tenho que ter outras competências cognitivas. Me parece que nós estamos falando de competências comportamentais e relacionais dentro do que vai ser demandado daqui para diante. Faz sentido isso para você, Gê? Total, total. Porque, aliás, se você for pensar, quando falam que no futuro muitas profissões vão acabar em virtude da automatização, que tudo vai mudar, se você olhar o relacionamento, a questão, tudo que envolve eu me relacionar com outro, não entra nessa lista. Tudo que envolve inovação, criatividade, o cuidar do outro, relacionar mesmo. Então, olha como é importante estar olhando para essas habilidades, que é mais do que só essas habilidades técnicas. Eles falam muito em você realmente ter essas habilidades comportamentais muito fortes em você, para que você possa ter mais oportunidades de acordo com o que estiver acontecendo. Porque senão pode ser que restrinja muito a sua atuação futuramente, dependendo de como você desenhar hoje. Um nome que tem se usado com muita frequência são os soft skills, né? Que estamos falando, que na verdade não são as competências hard, não, as técnicas, nós estamos falando exatamente do que é soft, né? Qual é a sua habilidade no relacionamento interpessoal? Qual é a sua habilidade para lidar com processos de inovação? O quanto você está disponível para negociar? O quanto você tem uma escuta do outro, empática, relacional? Quer dizer, o que nós estamos conversando aqui, na verdade, então já não é nem essa competência do estudo, né? Nós estamos falando muito mais da competência das habilidades que a gente vem desenvolvendo ao longo da vida. Isso daí eu acho que independe de você estar no ensino médio ou você estar num grau de senioridade lá na frente, né? Tá atento para isso daí, né? E agora o Gabriel veio com a Gabriela, desculpa, Gabriela, veio com uma pergunta: o que nós achamos de procurar um novo emprego durante a quarentena? Vai, gente, deixa você começar a responder, depois eu... Muito legal essa pergunta, muito legal. Eu vi dois comportamentos. A tua xará, eu acho que vocês duas ensaiaram isso, viu? Oi? Viu, Gê? Eu falei, a Gabriela, esse nome soa bem para você, né? Muito. Mas essa pergunta incrível, Bob, porque eu vi dois cenários acontecendo. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, tá na quarentena, não vou procurar trabalho, porque não vai acontecer nada. E tem gente que não, que começou o processo justamente por estar na quarentena, por ter a condição de se dedicar mais ao olhar da sua carreira, conseguir se preparar, planejar com qualidade. E olha, vou te falar, eu já tenho cliente passando por entrevista essa semana. Eu tive jovem fazendo o processo virtual. Então, as coisas continuam acontecendo. Você precisa aproveitar esse momento para se colocar em ação. Não é uma pandemia que vai parar você de fazer o que você tem que fazer em prol do seu objetivo. Então, quando a gente fala de protagonismo de carreira, é exatamente já aí. Então, quer dizer, eu vou deixar que o externo decida a hora que eu vou começar a me planejar.
para buscar um novo momento na minha carreira. Então eu falo, fique em ação, planeja, aproveita o momento, que eu, assim, com os clientes eu estou percebendo bons movimentos, bons resultados. As pessoas estão mais disponíveis para conversar também agora. Coisa que normalmente na vida do dia a dia não dá. E hoje já tem pessoas muito mais disponíveis para aceitar conversar com outras pessoas, aumentando, ampliando a rede de relacionamento. Adorei a pergunta da Gabriela. Porque a Gabriela, viu, Gabriela, é que a filha dela chama Gabriela. Eu vou fazer uma fofoca aqui, por isso que ela é apaixonada pela Gabi, então pronto. Pronto, aí o coração, ó, falou mais forte, ninguém segura, viu? Isso aí. Mas é bem interessante isso daí, né? Porque assim, eu gostei disso que você falou o seguinte, assim, esperar o quê, né? O que a gente vai esperar? Eu vou esperar acabar a pandemia? Eu vou esperar algo? Não tem que esperar nada, né? Como tinha uma música da minha época de jovem e o refrão dela continua ecoando até hoje, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Total, Né? excelente, concordo. Né? Ser protagonista da nossa escolha, né? E algo que me chama muita atenção, tem algumas palavras que a gente não consegue traduzir, vamos dizer, literalmente para o português, né? Que uma outra palavra que está muito usual, muito em voga, é a tal do accountability, né? Que é você ser responsável por aquilo que você executa, como você ser responsável, né, por esse seu processo, por essa ação desse caminho, né? A Paulinha está aqui, a Paulinha conhece um pouco da história dela, assim, né, em termos de mudança. Eu acabei de ler o nome dela, já me lembrei, porque há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, ela estava num processo, num turbilhão danado dessa história de mudança, e ontem ela me mandou um e-mail que eu vi que ela conseguiu realizar algo que ela queria, mas o quanto ela foi protagonista, naquele período ela já veio construindo essa mudança, essa transformação. Quer dizer, então, como diz, nós temos que ser o motorista da nossa vida, da nossa carreira o tempo todo, né? Não dá para passar a direção para o outro nesse momento, né? Nessa linha mesmo, gente? E você sabe que às vezes, eu entendo que muitas vezes, na teoria, parece muito mais fácil mesmo. Porque às vezes a pessoa não consegue entrar no movimento de ser gestor da própria carreira, pegar essa responsabilidade. Por isso que eu acho tão importante porque as escolas geralmente fazem uma série de trabalhos, com palestras, a feira de profissão, uma série de coisas para os jovens. E o quanto seria interessante trazer esses conceitos para eles também, nas palestras, nesses trabalhos, para que eles já fossem se desenvolvendo nesse tipo de olhar, nesse tipo de comportamento. Porque não esperar chegar lá na frente, mas já começar. Igual a gente já tem em algumas escolas, o desenvolvimento dessas competências na educação infantil. Então, o quanto é importante mesmo estar olhando para isso. E a gente sabe que é um desafio para muitas pessoas. Eu tenho gente que fala, Jorge, eu não sei o que eu quero da minha carreira, eu não gosto de planejar a minha carreira. Eu prefiro que as coisas aconteçam, porque sempre acontece e sempre dá certo. Então, também tem quem tem esse olhar. Só que, com certeza, está tendo... Né? Agora, também fica uma pergunta, e por que não, né, Gê? Exatamente. Você usou uma expressão agora, assim, quando você falou da pessoa que pensa assim, eu não gosto de planejar, eu gosto que vai acontecendo porque sempre dá certo. Pô, se a sua experiência diz que sempre dá certo, né, então por que não? Se isso para você é um valor, se você acredita nisso e você está confortável com isso, por que não?
Exatamente, não precisa ter aquela coisa que, se tem algo te incomodando, se algo não está funcionando na sua carreira como você gostaria, isso precisa ser olhado. Porque você tem que fazer alguma coisa para isso. Agora, se está indo tudo bem da forma que está, ok. Eu tenho uma expressão que eu uso muito, né? Quando eu converso com jovens, não só com jovens, eu converso de uma maneira geral, eu falo o seguinte: olha, toda escolha tem uma não escolha. Então, exemplo, quem está aqui conosco, escolheu agora, está aqui conosco, está fazendo uma não escolha, está abrindo mão de alguma outra coisa. Nós dois também, para estarmos aqui, nós estamos deixando de fazer alguma outra coisa. Agora, você está feliz com a sua escolha, você está consciente e confortável com o que você está escolhendo, por que não? Qual é o problema, né? Será que eu preciso ter tudo planejado? E cá entre nós, vamos fazer uma fofoca aqui. Gê, a tua carreira sempre funcionou direitinho do jeito que você escolheu? Gente, eu já fiz cada coisa. Eu falo que, olha, eu já passei por muita coisa. Eu lembro que uma das coisas que menos funcionou foi quando eu resolvi ser sócia de um dealer na área de telecom. E, gente, não tinha nada a ver comigo, o segmento, não tinha nada a ver comigo, nada da forma que funcionava. E o quanto eu precisei sair daquilo correndo. E quando eu fui ser vendedora, eu queria ter uma experiência, eu queria ser vendedora. Eu lembro disso. Só que eu queria ser vendedora, e aí eu caí numa joalheria. E foi muito engraçado, porque não tem nada a ver comigo. Então eu não queria vender. Eu queria ficar gerenciando a loja. Só que eu não fui contratada para gerenciar a loja, para ficar fazendo controle, processo. Eu não fui contratada para isso, eu tinha sido contratada para vender. E eu lembro que eu criava bandejas com as peças nos valores mais acessíveis, para que o cliente... Ou seja, era tudo errado. Mas foi muito engraçado. Então, não. Quando eu falei assim, a minha carreira chegou no ponto que eu queria, foi aproximadamente há 13 anos atrás, quando eu realmente ingressei no coaching e nessa parte mais de desenvolvimento de uma forma mais focada em carreira e liderança. Então, daí foi que tudo foi como eu gostaria que fosse, fui desenhando, até porque depois, anos depois, veio a Gabriela, e daí conseguiu ajustar perfeitamente dentro do que era valor para mim. Mas, assim, muita coisa me deixou forte para chegar onde eu cheguei. Então, eu honro muito. Eu honro todos os anos que eu trabalhei em consultório odontológico, os treinamentos que eu tenho na área de saúde, de administração e para consultório. Eu honro ter esse dealer, eu honro ter sido vendedora de joalheria, de ter trabalhado em várias consultorias bacanas, onde eu aprendi demais, demais. Eu honro tudo, tudo, tudo. Eu sou muito grata por tudo isso. Olha que bom escutar isso daí, porque muitas das vezes as pessoas, quem está te conhecendo hoje, né, ou quem já te conhece, acha que você nasceu pronta, né, e chegou a ser a Geórgia de hoje, né? Não é isso daí, né? Teve um caminho para isso daí, né? E esse caminho é que vai enriquecendo e vai contribuindo com as nossas escolhas, com os nossos acertos e os nossos erros, porque tudo é um processo de construção e, além de ser um processo de construção, é um processo de aprendizado. Por isso que eu acho que quando as pessoas chegam num processo e falam, eu quero mudar totalmente, e elas, esse trabalho de fazer elas olharem para trás, para a história, para a trajetória, que é um processo importante dentro de qualquer processo qualquer programa de carreira,
precisa fazer esse estudo dessa trajetória, porque tem muitas coisas em comum. E isso vai mostrando quanto a pessoa cresceu e quanto ela foi forte na construção daquele caminho. Às vezes essa pessoa está fechando um negócio próprio. Então, o que, que ela pensa? Se o meu negócio não deu certo, eu não dei certo. E não é isso. Porque até chegar naquele ponto onde ela decidiu fechar o negócio, ela teve muitas vitórias, teve muita coisa. E aquelas pessoas que têm muitas experiências, falam assim, nossa, mas a minha experiência profissional, ela é muito diversificada, eu não fui especialista em nada, eu não sou focada em nada. Olha a quantidade de competências que essa pessoa desenvolveu. Então, fazer essa pessoa olhar para tudo isso é perfeito, é ideal, assim. Eu acho incrível. E ela vai vendo o quanto ela pode transferir de tudo isso para esse novo caminho que ela está escolhendo. Tudo tem possibilidade de transferência. Só precisa conseguir enxergar isso. Você sabe que eu gosto muito de contar uma história da minha vida, que poucas pessoas sabem, mas eu tenho usado muito nas palestras que eu tenho feito com jovens. Você tem ideia? Eu não sei se eu já fiz essa pergunta para você. O que eu queria ser quando criança, quando eu tinha 8, 9 anos? Eu já te fiz essa pergunta? Não, mas eu acho que eu lembro. Uma vez você tem que eu comentei com você, é verdade. Acho que eu lembro. O Israel, é isso mesmo. Israel é o esposo dela, gente. Outro dia eu estava comentando, mas tem muita gente que não sabe. Eu vou contar, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu queria ser motorista de caminhão. Né? O meu sonho era ser motorista de caminhão. Mas assim, ser motorista de caminhão era o que eu queria fazer. Mas o que tinha por detrás de eu querer ser motorista de caminhão é porque eu tinha um desejo de estar sempre viajando, cada dia estar conhecendo um lugar diferente, estar num lugar diferente, né? E me movendo, locomovendo. Então eu era moleque, o caminhão chegar e eu ficava imaginando onde é que esse motorista ia, que lugar que ele ia conhecer, as pessoas que ele ia conhecer, né? E aí eu ia construindo uma história da minha vida. Depois eu desisti de ser motorista de caminhão por um motivo, daí queria ser motorista de ônibus, que eu falei, não, continuo querendo viajar, conhecer lugar, conhecer gente diferente, e daí fui. Bom, encurtando um pouco a história, porque o nosso tempo aqui também não vai dar para permitir para ela ser longa, mas na verdade, quando eu escolhi, né, o curso que eu queria fazer, que eu fui fazer psicologia, a minha carreira, de alguma maneira, ela foi construída próximo ao meu sonho de ser motorista de caminhão, porque naquela época eu não imaginava jamais ser psicólogo, não era algo que passava na minha cabeça. Mas o desenho do motorista de caminhão, eu vim trabalhar na área de recursos humanos, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, então eu conheci um monte de gente, eu viajei, eu conheço a América Latina inteira, dando treinamento, conhecendo as pessoas. Eu virei o caminhão, eu que acabei virando o caminhão, sabe, Gê, né? Porque toda essa construção daquele sonho daquela época, ele se materializou de uma outra maneira na minha realidade de hoje, né? E é algo que continua sendo, eu continuo, né, sendo esse motorista do meu caminhão, da minha vida, mas de uma outra maneira, num outro cenário, com uma outra maturidade, uma outra experiência. Mas aquele sonho lá de trás, aquele desejo lá de trás, ele veio delineando por onde a gente vai caminhando. Então, quando eu escuto você falar da tua história, de você trabalhar com vendas, de você trabalhar com joalheria, de você não sei o quê. Ai, a Marcelinha, minha querida esposa do meu filho aí, vô Bob aí. Beijo para você e para os meninos, Marcelo. Né? Então, eu vejo que esse caminho, ele veio sendo construído, né? Da mesma maneira que eu estou do meu lado, você tem a tua história de construção e tudo isso serviu de aprendizado para você. Uhum.
Por isso que, por exemplo, quando nós estamos num processo estruturado, pensando em carreira, é fundamental você peraí, deixa eu levantar. mandar um beijo para meus dois netos lá, né? Para o PH e para o João Lucas. Um beijo para vocês dois, meus lindos. Por isso que é tão importante, quando a gente está fazendo um processo, retomar mesmo sonhos antigos, porque isso ajuda a entender algumas coisas que você quer vivenciar agora. E isso a gente também faz nos processos de carreira, que é importante. E às vezes, se a gente pensar nos jovens, tem muita questão do lazer, pensando que é algo que gosta muito de fazer como lazer, talvez ser uma opção de curso. Isso é algo a considerar. Porque às vezes a pessoa fala, mas se eu fizer isso, a minha família não vai gostar. Se eu escolher por este curso, que não é um curso tradicional, ou não vai me dar uma profissão tradicional, talvez a minha família não me apoie. E também a gente levanta muito essa questão do que gosta em termos de lazer, para ver se não dá sinais ou o que está por trás daquilo. Então, é super importante mesmo revisitar tudo o passado, independente da idade. E isso que você está falando, você sabe que me faz lembrar, quando o Victor, né, meu filho, quando ele tinha 15, 16 anos, aquela história de pai, né? Já já você vai chegar assim com a Gabi, né? Se já não está assim, né? E aí, o que você imagina fazer quando crescer, né? O que você imagina estudar, o que você vai querer, né? Coisa de pai e mãe, mais do que é natural. Se não fizer isso, é que vai ter alguma coisa errada, né? Mas eu lembro que um dia eu virei para ele e perguntei isso, ele parou, pensou e falou, pai, é o seguinte, o que eu vou fazer eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu posso te falar, aquilo que eu escolher fazer, eu vou fazer bem feito. G, eu calei minha boca, não perguntei mais nada disso para mim, né? E daí fiquei na minha, quietinho, mas sempre falando, ó, escolhe algo que vai te fazer feliz, que você vai se colocar no mundo aonde você quiser e como você quiser, mas que você esteja bem satisfeito. Beleza. Até que um dia ele falou, pai, já escolhi, já sei o que eu vou fazer. Bom, minha cabeça já viajou num monte de coisa. Ele chegou para mim e falou assim, presta atenção na minha cara, que isso que é o mais legal de tudo. Ele virou e falou assim, pai, vou fazer gastronomia, né? Quando ele falou gastronomia, eu fiz assim. Eu fiz essa cara, porque na minha cabeça voltou um filme lá de trás que era o seguinte. Falei, como é que pode um sujeito que é especialista em miojo querer fazer gastronomia? Porque eu lembro dele só fazendo miojo para comer. Entendi. Entendeu? Mas, resumo da ópera. Ele fez gastronomia, hoje ele vive disso. Ele conciliou duas coisas que são importantes que você trouxe agora. A carreira com viver num lugar onde ele esteja bem satisfeito e também curtindo o lazer. Então ele conseguiu conciliar as duas coisas, então ele está bem com ele está feliz com ele, aonde ele está, vivendo da maneira dele, podendo se realizar, tanto pessoal como profissionalmente, né? Integrando como ser humano dentro desse processo. Isso daí é fundamental, né, Gê? Você está alinhado com o teu ser, naquilo que você gosta, naquilo que é importante para você. Né? Faz todo sentido você fala. Desculpa. E por isso que você tem que parar para pensar nisso. O que está alinhado com isso? Então, quando a gente fala que é autoconhecimento, às vezes as pessoas não querem fazer etapa de autoconhecimento porque acha que demora o processo, vamos acelerar. Mas não tem acelerar. Se a gente não passar pelo autoconhecimento, tudo vai ficar superficial. Tudo fica superficial. Daí você não precisa fazer processo com ninguém, porque você não precisa contratar uma pessoa para te apoiar em fazer processo de autoconhecimento. Porque se vai ser superficial, não precisa. Então, é importante realmente se dedicar a entender perfeitamente o que é importante para você, para que você consiga chegar nesse ponto. E o jovem, quando ele está encerrando o ensino médio, ele recebe muitas informações.
São muitas informações. E essas informações, às vezes, não são trabalhadas. Então, fica mais desafiador ainda, porque ele se percebe muito mais perdido. E se ele não tiver um apoio das pessoas que são mais importantes para ele, talvez ele não escolha o que ele gostaria em virtude dessa falta de apoio. Porque às vezes a pessoa fala, eu já tive um caso de uma pessoa que falou assim, eu quero que a minha filha faça o coach de carreira com você, porque como eu sou dentista, o consultório já está todo pronto, é só ela tomar a decisão, já vai tudo para ela depois. Então não precisa, né? Então vai fazer... Não precisa, né? Já está decidido? Não está decidido? Que vai fazer a odontologia, que vai herdar o consultório. Já não está resolvido? Então, não existe processo. Não existe. E eu acho que os pais, eles têm uma responsabilidade aí de mostrar para o jovem que existem caminhos para ele se fortalecer em termos de conhecimento, de todas as possibilidades que ele tem, porque ele só tem 17 anos. Normalmente eles estão na casa dos 17, 18 anos. E às vezes é a primeira decisão que, teoricamente, ele teria que tomar sozinho. E, então, já tem muitas coisas emocionais aí. Eu acho importante olhar isso. E aí tem duas coisas que você trouxe. Edu, um grande beijo para você, saudade. O Edu foi companheiro do meu filho de escola. Oh, coisa boa, lindo. Beijão para você, Edu. Duas coisas que você trouxe que me chama a atenção. Acho que a primeira delas é o seguinte, assim, buscar um apoio de um coach de carreira, ou de alguém, dependendo até da situação, de um terapeuta, para que ajude a contribuir nesse processo de amadurecimento e de escolha. E uma outra coisa, que aí tem estudos científicos que provam, né, e muitas das vezes eu gosto de falar para os pais o seguinte, nós estamos maduros neurologicamente para um processo de escolha e tomada de decisão por volta de 21, 22 anos. Antes disso, nós não estamos maduros neurologicamente. Quer dizer, então, olha que responsabilidade, que carga que se coloca num jovem de 16, 17 anos, e o que fala assim, Gê, você tem que pensar bem o que você vai fazer, porque você tem que fazer uma escolha para a vida toda, né? Para a vida toda! Você não pode errar. Não! Mas você sabe, Bob, que tem outros pais que já dão liberdade para o jovem, às vezes, não tomar decisão na sequência do encerramento do ensino médio. Então, esse jovem, às vezes, vai ter mais tempo para ir desenvolvendo outros cursos, fazendo outras coisas, fazendo, às vezes, intercâmbio, vivendo outras experiências, para depois ir para um trabalho para escolher o que ele quer fazer. Porque existe uma imposição, né, da sociedade que sai do ensino médio, já escolhe a faculdade, e não. E às vezes não precisa ser assim. Às vezes tem outras formas. Aí, tem alguém que te ama aí que eu tô vendo. É o Fábio Mariano, meu querido Fábio, beijão, meu querido Fábio. Fábio é um professor da SPM, assim, amado e adorado, assim. Eu falo que é um dos indivíduos mais fora da curva, dentro da curva, que faz curvas maravilhosas. Adoro o Fábio Mariano, adoro o Fábio Mariano. Que bom te encontrar aqui, meu querido. O que é gostoso de live é isso daí, né, gente? Que a gente tem essa oportunidade de estar próximo de pessoas queridas que às vezes a gente nem está vendo, né? E o Fábio elogiando, né? O Fábio é um grande mestre, porque ele trabalha com os jovens lá na SPM, tanto na graduação como pós-graduação, né? E ele leva assim, a moçada mesmo para pensar, ter esse outro olhar. Não é que você tem que sair de um padrão, não é isso, né? Dá liberdade para que a pessoa faça essa escolha, olhe para dentro desse processo de escolha. Agora, aproveitando já que você está aqui, né? Conta um pouco, assim, o que um jovem que te procura, Gê, para um trabalho de coaching de carreira, já que eu sei que a sua, hoje, grande especialidade
é o coach de carreira, principalmente com jovem, e depois também fala do seu livro. Não sei se você está aí para mostrar, assim, para fazer propaganda dele, gente, pelo amor de Deus, gente. Ah, é que é um e-book que está disponível na Amazon, então ele não tem físico. Só está lá o coach de carreira para jovens, mas depois a gente deixa aí para o pessoal que quiser conhecer. Mas o que você ia perguntar sobre o jovem que me procura? Então, né, imagina, vai, que eu estou com um filho aí de 15, 16 anos, né? O que seria um processo de coach de carreira com ele? E vamos lá, ó, eu estou administrando o tempo, nós temos mais 10 minutos, porque aqui no Instagram, quando bater 18 horas vai acabar. Então nós vamos ter que administrar aqui para a gente poder fechar isso aqui legal. Agora conta isso daí para a gente, gente. Tá. Quando um jovem de 15, na verdade eles procuram, geralmente quem procura são os pais. Então os pais é que geralmente procuram. Então o jovem está ali no segundo ano do ensino médio, ou às vezes no começo do terceiro, e o jovem chega no processo querendo entender o que é o processo, né? Então eu nunca começo um processo sem ter uma conversa com o jovem. Por quê? Porque quem vai ter que me escolher é ele. Não adianta os pais gostarem e se ele não gostar. Porque é o jovem que toma a decisão de quem vai ser o coach dele, é o jovem que toma a decisão se quer começar ou não o processo, porque vai ter uma entrega do jovem muito grande ao processo, que vai ser algo adicional ao que ele está fazendo no dia a dia dele. Então, realmente é fundamental que o jovem participe da procura, que o jovem entreviste o coach e que o jovem veja se aquele processo e aquele coach é quem ele quer para ficar com ele. Isso é fundamental. Para daí começar um processo com uma parceria, como o coaching é. Uma parceria entre o coach e o coachee, entre o profissional que faz e o cliente. É por isso que eu gosto de conversar com gente que é profissional e competente, né? Porque olha que bonito o que Jorge está falando, né? Quem tem que escolher quem vai trabalhar com ela é o cliente dela, e o cliente dela não é nem o papai nem a mamãe, é o jovem, né? O papai e a mamãe podem até gostar de você, mas se o jovem, né, a gente usa a expressão, né, se não rolar aquela empatia, né, se não der o match entre vocês dois, não dá para construir absolutamente nada, né? E pelo que eu sei do teu trabalho, você faz um trabalho, não é você que faz a escolha por esse jovem, você o auxilia a buscar elementos dentro dele para que ele faça as escolhas, né? Porque não é uma escolha, são algumas escolhas que ele vai estar fazendo. É isso mesmo, gente? No caso, como eu sou formada em uma metodologia do ICI, em coach de carreira, e eu sou uma das instrutoras do curso, eu uso uma metodologia que facilita esse processo para o jovem. Mas nunca um coach sério, um coach responsável, um coach que trabalha conforme o seu código de ética da ICF, nunca vai dizer para o jovem escolha X. Por isso que se o pai, se a mãe está querendo que o jovem saia do processo com decisão X, então é bom nem começar o processo. Porque o objetivo do processo é que o jovem se descubra e pense muito mais do que ele está trazendo de começo. Que ele amplie todas as possibilidades, inclusive com profissões do futuro, para depois fechar o que parece ser a melhor decisão para ele hoje. Maravilha. Gabriela está perguntando, né, como que ela consegue ver. Então, Gabriela, o nome do e-book dela é Coach de Carreira para Jovens. Você vai na Amazon. Tem no meu perfil, tem tanto o endereço, né, do e-book, como tem também o canal do YouTube, que eu estou construindo agora, já tem coisa lá. Então, aí tá aí. E o teu YouTube, o que é? Georgia Vilas Boas, como é que é isso? E na bio do meu perfil já tem o link direto. Já tem o link direto, então
Vai lá, vai lá, vai lá, que vale a pena, Gabriela, você conhecer, né? E é bonito isso daí, né, Gê, que quando você fala isso daí, porque muita gente fala assim, o coach é isso, o coach é aquilo. Não, o coach que é sério, o coach que é profissional, o coach que é respeitoso, que trabalha sobre um código de ética, né, que trabalha respeitando o outro. Eu uso a expressão como legítimo outro, né? A escolha é do outro, né? A gente é um parceiro, a gente é um companheiro de viagem, né? Já que a gente fala de carreira, a gente é um companheiro nessa viagem, nesse momento de escolha e decisão, né? E eu acredito que você deva viver, e agora eu vou controlar o tempo, que falta 5 minutinhos, algo assim muito interessante. A gente contribui com o outro de uma maneira que as pessoas seguem nos procurando ao longo da vida para outros momentos de escolha e decisão, né? Coach não é só para um momento, né? A gente vira parceiro de viagem, né, Gê? E é muito bacana porque eu atendo, a minha carteira ela é muito com altos executivos. Então, agora eu começo a atender os filhos de executivos, sabe, tem um acompanhamento porque tem processo de coach diferente, em carreira, com liderança, e é legal porque as coisas vão, e é gostoso você acompanhar o crescimento e acompanhar tudo que acontece, adoro, muito bom, passou muito rápido. Passou rápido. Então, gente, mas a grande vantagem é o seguinte, na quarta-feira que vem, dia 23, às 18 horas, nós vamos estar continuando essa conversa com outro tema, mas a conversa vai ser por aí, né? Estou insatisfeito com minha carreira e agora? Então a gente vai estar continuando aqui mesmo no Instagram, às 18 horas, na quarta-feira que vem. Eu e a Geórgia vamos estar aqui. Esse videozinho aqui a gente vai salvar, por isso que a gente quer acabar antes dele apagar, porque senão a gente não consegue salvar e aproveitar, para que ela possa colocar no YouTube dela, no meu caminho. É uma pena, Gabi, então. Mas vem, quarta-feira que vem nós vamos estar aqui para continuar essa conversa, né? Silô, minha querida colega de faculdade, olha que maravilha. Um beijo, minha linda. Beijo. Né? Então, obrigado de vocês estarem aqui. Gê, adoro estar com você. A gente senta no Starbucks tomando café. Hoje nós estamos só na água aqui, mas não importa. O que vale é o que nós estamos aqui curtindo e aproveitando e compartilhando um pouco aí da nossa experiência, da nossa vida, né? Do que a gente vive. E esperamos encontrar vocês. Para ajudar a Geórgia, vai lá no Instagram dela, dá um likezinho lá que você gostou, porque também a gente precisa, indica para outras pessoas que nós vamos estar aqui no dia 23 e depois no dia 1º nós vamos estar de volta aqui. Gê, obrigado. Vai, você tem 1 minuto para falar tchau. Gente, muito obrigada. Gabi, te amo. Obrigada por ter acompanhado a mamãe na live. Um beijo, mamãe. Alegria. Alegria. Estar aqui com você e a todos que puderam estar e que eu acabei interagindo de alguma forma aqui. Beijo. Maravilha. Beijo, Gê. Marcelo, um grande abraço. Lívia, um grande abraço. Pena que nós estamos acabando, tem 1 minutinho. Né? Marcelo, um beijo nos meninos, nos meus netos maravilhosos que estão lá em Belo Horizonte, né? Isso daí é bom demais da conta a gente estar junto. Quem esteve aqui acompanhando a gente, né? Um beijo bem grande, um bom final de tarde para todos e esperamos vocês de volta aqui na quarta-feira, né, Gê? Com certeza. Um beijo, eu falo com meu abraço borboleta para todo mundo, que agora a gente não está podendo abraçar de perto, então vai ser. E deixa eu fechar aqui, porque senão a gente não consegue salvar. Tchau, Gê, beijão, obrigado. Tchau, beijo. Tchau.